Cemitério Parque das Flores. 10h07. O crime cibernético é uma atividade que utiliza uma rede de computadores ou um celular ou outro equipamento conectado numa rede de internet. A maioria das vezes é cometido por cybercriminosos ou hackers que querem ganhar dinheiro, provocar danos materiais, morais, pessoais ou até políticos. E você sabe que não necessariamente precisa ser uma pessoa para cometer esse crime, né? Pode ser até uma organização. Alguns cybercriminosos usam técnicas avançadas e são altamente capacitados em termos técnicos. Outros são hackers novatos, mas que conseguem enganar os mais desatentos. E a Federação do Comércio Varejista considera esses ataques cibernéticos um grande risco, principalmente para os pequenos negócios, quando considera que em 2023, 43% desses crimes digitais levaram empresas a fecharem as portas por causa do prejuízo e também de perdas de parceiros. Por isso, a gente convidou o consultor de proteção de dados do FEComércio, o Rony Vanzoff, que está conectado com a gente para trazer também mais informações. Obrigado por nos atender, seja bem-vindo. Olá, bom dia, é um prazer enorme falar com vocês. Bom dia. Por que os pequenos acabam sendo mais vulneráveis a esse alvo? De uma forma geral, a grande questão é o nível de maturidade em cibersegurança, né? Então, normalmente, as empresas de pequeno porte, elas ainda não estão na esteira de governança de cibersegurança. Hoje em dia, as grandes empresas e as médias empresas, elas já têm investido bastante em termos de tempo, em termos de dinheiro, em relação a elevar o nível de maturidade em cibersegurança. E a grande questão hoje em dia é que, invariavelmente, sejam empresas de qualquer porte, as pequenas, as médias ou as grandes empresas, elas estão passando por uma transformação digital. As que não são nativamente digital, elas estão passando por uma transformação digital. Ou seja, utilizando sistemas digitais, nuvens, dispositivos de internet das coisas, fazendo as suas operações online, o que é muito bom, né? E as empresas precisam passar por essa transformação digital para serem competitivas. A grande questão é que hoje em dia não dá para falar em transformação digital sem cibersegurança. Elas precisam caminhar juntos, ou seja, a gente precisa que as empresas de pequeno porte, elas também estejam nessa esteira de governança de cibersegurança, e para isso a gente precisa estimular a adoção dessas boas práticas de cibersegurança e precisa, inclusive, haver linhas de créditos, incentivos econômicos e fiscais, além de culturas e diretrizes, para que as empresas de pequeno porte, elas possam ter um nível de maturidade maior em cibersegurança. E você falou da questão cultural, e isso é importante para ser conversado com todos os funcionários, né, de uma organização, seja ela pequena ou grande, para ficar atentos aos detalhes, né, porque esses ataques acontecem ali como de uma forma simples, por e-mail, né, fazendo com que a pessoa clique em algum link que pode, né, depois ser utilizado aí para roubo de dados, de informações pessoais ou profissionais. Sem dúvida, né? Estima-se, vejam só, que cerca de 98% de qualquer ataque cibernético, ele seria evitado com medidas básicas de cibersegurança. E quando a gente fala de empresas de pequeno porte, vejam quais seriam essas medidas básicas de cibersegurança. Se a empresa utiliza softwares que sejam lícitos e eles sejam atualizados, os sistemas operacionais, né, esses softwares, navegadores, aplicativos sempre atualizados, eles têm automaticamente proteções em relação aos novos ataques cibernéticos que surgem. Se a empresa tiver um antivírus e um anti-malware, né, ou seja, ela utiliza soluções de proteções robustas e manter essas proteções como antivírus e anti-malware atualizados. Se ela tiver um firewall, né, que configura aquele monitoramento de tráfego de rede e impede acessos não autorizados, se ela tiver backups regulares e automatizados, ou seja, se ela tiver ali uma redundância em relação aos arquivos, aos segredos de negócio, aqueles arquivos que mantêm a empresa em operação, guardados em cópias de segurança, isso também ajuda bastante. Outra questão
sobre os controles de acesso, né? Ou seja, aqueles múltiplos fatores de autenticação. Quem pode acessar o que dentro da minha organização? E além de ter um login, uma senha, como você comentou, hoje em dia esses ataques de phishing, nessa pescaria, onde visam ali ter o controle daquele login, daquela senha, eles estão muito sofisticados. Hoje em dia as pessoas caem muito nesse ataque de phishing, ainda mais utilizando inteligência artificial, criando deepfakes para ter uma engenharia social mais fácil das pessoas caírem. Se a empresa utiliza múltiplo fator de autenticação, ou seja, além de um login e uma senha, ter uma camada extra de autenticação, tudo isso evitaria cerca de 98% desses ataques cibernéticos. Então, a gente precisa que, principalmente, as grandes empresas, médias empresas, mas fundamentalmente as empresas de pequeno porte, tomem essas medidas básicas de cibersegurança que se chama cyberhigiene. Ou seja, por que cyberhigiene? Porque são medidas básicas que, se adotadas, protegeriam essas empresas. Agora, Rony, pensando aqui na cabeça do pequeno empresário, né? Isso tudo pode ser muito caro, eu vou ter que instalar um sistema de segurança que talvez seja muito caro. O negócio não é bem assim. Algumas atitudes mais simples podem ser tomadas que justamente evitam, e o custo não é elevado. Perfeito, é bem por aí. Vejam, hoje em dia, né, as empresas já utilizam softwares, né? Se eles forem lícitos e atualizados, esses próprios softwares do dia a dia, da operação que a empresa tem, eles já têm configurações específicas relacionadas à cibersegurança. Se a empresa, aquela equipe de TI, souber configurar adequadamente esses softwares, eles já trazem proteções sem qualquer tipo de custo adicional. Ou seja, se na cabeça do pequeno empresário tiver também, e infelizmente precisa estar, a questão da cultura em cibersegurança, ele vai se preocupar, por exemplo, em configurar esses softwares que ele já paga por ele, para que esses softwares estejam atualizados e sejam configurados com as melhores hipóteses ali de cibersegurança. Né? E a outra questão é a cultura do ser humano. A grande maioria dos cyberataques, eles são motivados, a causa raiz é justamente pessoas que caem nesse tipo de phishing, que pensam estar recebendo um presente e, na verdade, estão recebendo uma armadilha. Ou seja, se tiver uma cultura empresarial de tomar cuidado e desconfiar de tudo, isso também evitaria bastante. Ou seja, a gente está falando de medidas aqui que não gerariam um dispêndio adicional em relação a recursos financeiros. E além dessas dicas, né, em relação aí à prevenção, o que vocês já identificaram daquelas empresas que caíram, né, nesse tipo de ataque, dos prejuízos que isso pode trazer? Os prejuízos, eles são enormes, né? Porque, vejam, atualmente, infelizmente, os cyberataques, eles não visam somente você obter segredos de negócio ou dados pessoais para que isso seja explorado numa extorsão. Muitas vezes, eles visam travar a operação da empresa, né? Ou seja, se você está travada a sua operação ali, você tem perda de receita durante o tempo, obviamente, de inatividade da sua operação. Você tem uma perda enorme reputacional relacionada à confiança dos seus clientes. Imagina, hoje em dia, cada vez mais, as grandes empresas que utilizam essas pequenas empresas, elas estão cobrando um nível de maturidade maior dessas pequenas empresas. Então, se você sofre um ataque cibernético e trava a sua operação, você não consegue prestar o serviço para os seus clientes, que podem ser, eventualmente, grandes empresas, né? Ou seja, você pode, aos poucos, perder competitividade e estar fora do mercado. Fora isso, se um cyberincidente, né, também envolve aí, dados confidenciais de clientes, de funcionários, segredos de negócio, isso também pode comprometer a sua credibilidade e também motivar ali riscos de sanções legais, né? Tanto de sanções administrativas como também de responsabilidade civil. Ou seja, as consequências, elas são efetivamente ali desastrosas, mas o nosso principal receio é que as empresas de pequeno porte, elas se mantenham numa transformação digital que tenha também como norte a cibersegurança, justamente para que elas não percam competitividade. E o Brasil é feito de empresas de pequeno porte. Então, a gente tem um dever também social de orientar essas empresas
a procurar esses mecanismos que, sem um custo adicional, elas já elevariam o seu nível de maturidade no tema. E no caso de dúvidas, também é fácil encontrar, né, essas orientações, né, desconfiando, buscar uma segunda opinião, ou mesmo a própria FEComércio disponibiliza, né, uma ferramenta, um e-book aí com as orientações. Sim, a FEComércio ela já disponibilizou vários materiais educativos, orientativos, em relação a essas medidas básicas de cibersegurança. A gente tem cartilhas, podem procurar o site da Federação do Comércio, é só procurar em qualquer tipo de site de busca, Federação do Comércio do Estado de São Paulo, cibersegurança, vocês vão encontrar materiais orientativos. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela também tem ali orientações específicas, ela tem um checklist específico para empresas de pequeno porte, no tema de cibersegurança de uma forma geral. Eu também represento o setor empresarial no Conselho Nacional de Proteção de Dados e no Comitê Nacional de Cibersegurança. E vejam, esse não é um dever somente das empresas, esse é um dever em âmbito governamental também, de cada vez mais orientar a sociedade e principalmente as empresas de pequeno porte em relação a esse tema. E nós estamos trabalhando no Comitê Nacional de Cibersegurança, num grupo de trabalho específico de cibereducação e ciberhigiene, justamente para que a gente eleve a camada de orientação da sociedade e das empresas de pequeno porte sobre essas medidas que evitam esse tipo de ataque cibernético. Rony Vanzoff, consultor de proteção de dados da FEComércio, obrigada por estar hoje com a gente e compartilhar também essas informações e orientações com os nossos ouvintes. Imagina, foi um prazer estar com vocês e parabéns por vocês colocarem essa pauta que, de uma certa forma, já está orientando a sociedade sobre quais são essas medidas, e isso é fundamental. Então, eu fico sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Rony. 10h19. CBN, a rádio que toca notícia.